pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui com o Léo. Fala oi, Léo. Oi. O Léo, gente, é professor de história, ou seja, ele muda o mundo pela educação. Sim. E hoje a gente vai fazer umas perguntas pra ele, né, Léo? Tá preparado? Preparado. Não precisa ficar nervoso não, Léo. Gente, eu tenho altas histórias com o Léo, depois eu vou fazer só um vídeo só falando sobre o grupo, e aí eu vou falar como que eu perdi minha timidez. O Léo teve muita parte nisso, mas é um vídeo que vai ficar muito grande, então eu tenho que fazer um vídeo só sobre isso. É só pra vocês se situarem, pra vocês saberem quem que é o Léo. Vamos lá, Léo? Ó, vamos ver o que esse povo pôs aqui. Que pergunta enorme. Qual o maior desafio em trabalhar com jovens, já que são muitos dentro da sala de aula e cada um tem uma personalidade? O desafio é você conseguir conquistar cada pessoa, porque hoje a gente sabe que cada dia que passa, né, a educação ela se torna um desafio, né? Então são pessoas diferentes, com tipos de famílias diferentes, em várias situações. Então o primeiro passo, né, para conseguir trabalhar, igual eu até falo, porque hoje em dia só consegue estar na sala de aula quem gosta. Quem gosta da profissão, porque pelo dinheiro a gente sabe que salário, como falou o professor Raimundo, é um salário, né, muito pouco. Mas quando a gente gosta daquilo que a gente faz, né, que é lecionar, que é trabalhar com, eu já tenho experiência com jovens, mesmo antes da sala de aula, que é o grupo de jovens. Então quando a gente gosta do que faz e quando a gente consegue cativar e conquistar o aluno, se torna uma profissão, né, uma profissão bem prazerosa. Viu, gente? Ó, quem quiser ser professor, já fica ligado aí nas dicas do Léo. É muito bom, que eu também sou professora e eu amo. Tem que gostar, agora ela falou, que senão... Os métodos de ensino estão evoluindo ao longo dos anos, você acha? Sim, e esse ano, né, em razão da pandemia, a gente viu que esse novo tipo de ensino, né, que é o ensino online, né, via tecnologia, via internet, isso mostra essa evolução, né? Quem imaginava que da casa da gente a gente ia dar aula, da casa dos alunos eles iam fazer as atividades, eles iam ter essa interação com os professores por meio da tecnologia. Então acho que o ensino tem avançado sim, em alguns aspectos, mas alguns precisa, eu acho que pegar um pouco da educação lá de trás, que é a questão principalmente dos limites, né, que está faltando muito hoje em dia na sala de aula, a questão de, até do aprendizado mesmo, de exigir mais. Eu acho que está sendo exigido, são muitas chances que são dadas aos alunos e isso acaba, às vezes, causando uma falta de motivação. Eu acho que aquilo que é mais difícil, que é mais puxado, eu acho que incentiva o aluno a correr atrás e a ter mais motivação para vencer cada etapa. Sim, verdade, gente. Tem muita coisa para melhorar, mas lá vai devagarinho. Como que você se adaptou à pandemia? E o estudo online significou o que para você, assim, que você teve que se adaptar, né? Tudo diferente. Eu fui me adaptar, desafio. Principalmente que eu sou um pouco... não é por isso que eu fiz história, não. Porque alguns amigos ficam falando assim, ela é formada em história por causa disso. Não, porque eu não sou muito adepto à tecnologia. Eu ainda apanho muito da tecnologia. Então, essa questão da tecnologia foi, né, um pouco... gerou um pouco de dificuldade, não só para a gente, mas para os alunos, para as famílias, porque muitos não sabem mexer, né? Muitos não têm habilidade com a tecnologia, então acho que isso gerou um pouco de dificuldade, né? Então isso acaba fazendo com que a gente, né, pense, tenho que me aperfeiçoar, tem que procurar um meio de aprender, né? Então isso acaba também tirando a gente da zona de conforto, do comodismo, né? A escola, por exemplo, deu algum curso, algum suporte? Porque A tem escola muito professor idoso ainda, tem, assim, bem mais velho. Tem com dificuldade. Tem alguns né? ainda que nem, para falar a verdade, mal tem o WhatsApp. Mas a escola fez o que ela pôde, né? Eu acho que o governo tinha que ter dado uma estrutura melhor pra gente. Porque tudo... A gente trabalhando, muitas pessoas acham que a gente não está trabalhando, né? Pensa que a gente está de férias. Mas o trabalho nosso em casa, né, o trabalho online, ele está sendo bem mais do que o trabalho dentro da sala de aula. E tudo do bolso da gente. Internet, a gente não tem ajuda do governo para internet. A gente tem que ficar ligando
né, cobrando os alunos as atividades. A gente não ganha crédito, né, do governo, então tudo por conta do professor. Então isso gerou um trabalho a mais e um custo a mais para o próprio professor. E o povo ainda tem coragem de falar que a gente não está trabalhando. Eu fico com ódio disso. E muito, Nossa, viu? é muito jeito. A gente está trabalhando até mais Até do que mais. quando é na sala de aula. Até mais. Há quantos anos você é professor e por que você escolheu ser professor de história? Aí vamos calcular a idade, né? Vamos calcular a idade do Léo. Ó, esse ano completou agora no mês de dezembro, né, 14 anos. Nossa, que eu dou aula. 14 anos de sala de aula. Eu Uh, comecei bem novinho, né? Você já saiu do ensino médio e já foi pra faculdade ou não? Não. Ah, precisa falar o nome só pra gente ter uma ideia. Ainda demorou 2 anos ainda. Ainda demorou. 2 anos. E por que eu escolhi ser professor? Eu acho que eu sempre gostei disso, né? Sempre gostei de estudar, sempre gostei de escola, né? Na época ainda tinha até, sofria bullying, né? Ficava chamando a gente de nerd. Nossa. E eu não gostava muito que me chamasse de nerd, mas porque eu ia na aula todo dia, né? Com chuva, com sol. Do jeito que fosse, ir todos os dias na aula, eu sempre gostei de estudar. Eu acho que isso me incentivou um pouco a procurar esse caminho. E uma professora de história, que é a Eliana Medina, né, ela me inspirou. Quando eu tive aula com ela, despertou aquela vontade de ser o professor, de me formar de me formar em história nessa disciplina. Então isso fez com que eu gostasse muito da matéria, da área, e aí eu decidi fazer vestibular para licenciatura em história e formar para professor. Você fez aqui na cidade mesmo? Na FAPAM. Isso. Eu acho que nem tem história na FAPAM mais. Não tem. Agora, a maioria das faculdades que tem são à distância, né? Porque hoje, infelizmente, cada dia cada dia que passa, né, as pessoas sentem menos vontade de procurar essa profissão, né? Devido aos baixos salários, devido às dificuldades em lidar com o adolescente, de lidar com os jovens, né? Então, eu acho que isso faz com que a profissão não tenha muito procura, né? Os vestibulares, as pessoas procuram mais aquilo que é mais rentável, né? Direito, medicina, engenharia e outros cursos. E é uma pena, né? Que é a profissão que deveria ser mais valorizada e ter mais procura, né? E ter mais procura. Gente, é muito bom. Quando você olha no olho do aluno e vê que ele tá aprendendo, nossa, é outra coisa. Meu Deus. Qual é a melhor parte de ser professor e a pior? A pior é a falta de apoio das famílias. Porque hoje a gente sabe que as famílias estão delegando para as escolas a função de educar, de criar os filhos. Então, isso é o pior da educação, né? As famílias não estão presentes na vida da criança, do adolescente, porque às vezes está presente nos primeiros anos escolares, mas quando o adolescente vai, né, para o Fundamental 2, que é para o 6º ano, acha que pode largar, que pode abandonar. Então não tem muitas vezes o incentivo dos pais, o incentivo da família, a cobrança da questão do respeito, da disciplina, né, em sala de aula. Então isso é o pior, né? A falta de interesse da família, de alguns alunos, porque quando a família não acompanha, os alunos não têm interesse, e esses alunos que não têm interesse acabam prejudicando os outros, porque vão para poder atrapalhar, para poder tumultuar. Então isso é o pior. E agora qual que é a outra parte? A melhor parte. Melhor parte boas. Tem, e muita, viu? A melhor parte é o carinho que a gente recebe, né? Eu costumo falar que até mesmo por eu gostar da profissão, por eu ter um jeito diferente de ensinar, de lidar com os jovens, com os alunos, eu sou muito feliz na questão do carinho que os meus alunos têm por mim. Então eu brinco muito, né? A gente cria um laço afetivo muito grande. Então isso é o melhor, né? Você criar o laço afetivo com os alunos, ver que aquela semente que você plantou, anos depois que deu resultado, né? Hoje, como já tem 14 anos em sala de aula, eu já às vezes encontro na rua alunos meus, né? Que se formaram, que hoje são advogados, né? Que são professores, né? Recentemente ex-aluno meu agora foi eleito para vereador. Então a gente vê que aquilo que a gente
que a gente pode contribuir um pouco, né, com o processo de formação desses jovens, desses adolescentes. Isso é gratificante, isso é muito bom. E a gente dá pra ver mesmo, quando a gente sai com o Léo, eu conheço todo mundo, né, da cidade inteira. Aí a pessoa cumprimenta o Léo no maior carinho. Quem que é esse, Léo? Foi ex-aluno. Quem que é esse, Léo? Ex-aluno. Você vê o carinho que os alunos do Léo têm com ele. E assim, a gente vê que quando o professor cativa o aluno, realmente isso que acontece. Ele te retribui com carinho. Acima de tudo, né, da relação, né, professor-aluno, a gente tem que enxergar os nossos alunos como seres humanos, né? E entender que todos têm, não é só a questão escolar, todos têm problemas em casa, problemas pessoais, então a gente tem que procurar entender esse lado também, entender o aluno, né, entender as dificuldades dele, até mesmo para tentar ajudar, né? Tentar ajudar e tentar fazer com que a formação desse jovem, dessa criança, desse adolescente seja completa, né? Que não seja só uma formação escolar, a formação de um cidadão, né? De uma pessoa boa, uma pessoa que trilha os caminhos bons aí. É a responsabilidade que a gente tem. Já encontrou antigos alunos e viu que estavam em boas situações e também já encontrou aluno que estava em situação ruim? Sim, até comentei agora na pergunta anterior dos alunos que às vezes eu encontro e tem, né, já estão formados, já têm a sua profissão, e isso deixa a gente muito feliz. Mas também a gente fica muito triste quando a gente vê que alguns alunos, até mesmo pelo aquele problema anterior que eu falei, que é a questão do apoio, do acompanhamento da família, se perdem na vida. E são muitos que às vezes eu encontro na rua e estão, né, vivendo nas drogas, alguns estão presos, né, e a gente às vezes se sente até frustrado, porque a gente pensa assim, nossa, será que eu poderia ter feito algo além, algo a mais e não fiz? Né, isso entristece muita gente, né, mas, né, muitas vezes não está nas nossas mãos, né, o que a gente pode fazer para ajudar, a gente faz. Qual é a sensação de fazer parte da construção de um ser humano? É a melhor. Eu acho que se todas as pessoas, não só quem lidar, né, com a educação, os professores, quem trabalha nas escolas, mas eu acho que todas as pessoas, a sociedade em si, se cuidasse mais das nossas crianças, dos nossos jovens, eu acho que a gente teria um mundo muito melhor. Então a sensação de ver que aquilo que você, que aquela semente que você plantou, que ela deu frutos, que aquele pouco, né, que você ajudou na formação de uma pessoa e que a pessoa deu certo, isso é muito bom. E isso faz com que o mundo seja cada vez melhor e isso nos motiva a continuar, né? Quando a gente vê que a gente contribuiu para a formação, né, da pessoa como ser humano, como cidadão, isso faz com que a gente tenha mais motivação ainda para fazer mais ainda, né? Para tentar fazer com que mais jovens, mais pessoas deem certo na vida. Verdade. Qual é a pior situação que você já passou na sala de aula e a melhor? A pior situação? É. Ó, a melhor é quando a gente vê que a gente pega uma turma, né? Aquela turma top, né? Que você chega, os alunos, né, te enchem de perguntas, os alunos participam da aula. E eu já tive turmas assim, né? Eu tive uma turma uma vez no nossa auxiliadora, que essa turma, ela no terceiro bimestre ela já tinha passado com todos os professores, então era uma turma muito boa. Mas eu já tive outras turmas boas em outras escolas também, igual na escola que eu estou hoje, João Ferreira, muito bom, tem muitas turmas boas, a maioria, né, dos alunos são alunos compromissados. Já trabalhei no Palibero com turma boa também, né, lá no ensino médio. Então, sim, quando você pega turmas boas, faz a diferença, né? Agora, a pior situação é quando às vezes, né, você se estressa demais, né, com determinados alunos que não tem compromisso ou que está ali para te tirar do sério, e às vezes você toma a atitude que depois você vem até arrepender. E algumas vezes já aconteceu. Deu né, perder minha cabeça e fazer às vezes ou falar o que não devia, né? Mas é no momento da raiva e logo passa. Isso Nós a gente somos seres humanos. não guarda mágoa, né? Isso é coisas que, como ser humano, não tem como, uma hora ou outra acontece, né? É mesmo.
A gente tenta evitar, mas tem hora que não tem como, né? É. Como foi sua experiência como coordenador do JUSA? Sente falta? É. Na época que você era presidente, assim, vamos pegar, né? Na coordenação eu ainda estou, né? Você ainda tá, né? Foi muito bom. Eu acho que eu tive vários momentos no JUSA, né? Sim. Antes, da mesma forma que aconteceu com você, eu era uma pessoa muito tímida, uma pessoa que não falava em público. É mesmo? Né? Hoje fala até demais, né? Então eu não falava em público, eu tinha muita vergonha, eu era muito tímido. Então, às vezes quando me perguntava, eu ainda falava alguma coisa, mas né, até tremendo. Então eu acho que estar à frente da coordenação do JUSA me ajudou muito, né? Na minha formação pessoal, a buscar novos desafios, até na minha profissão como professor, né? Porque coincidiu de quando que eu virei coordenador, eu estava começando a dar aula, então isso me ajudou muito, principalmente nessa questão de falar em público. E que também o JUS é uma família, né? A gente sente falta, são muitas coisas boas que a gente vive lá, são muitas pessoas que a gente encontra lá, que a gente, igual eu como coordenador, eu ministrava ali o grupo, mas aquelas pessoas que estavam ali, a maioria hoje em dia são, né, a gente tem uma amizade muito grande, né? Muitos hoje já tem, né, já tem sócios, já são casados, tem outras responsabilidades, mas a amizade continua. Então foi muito bom, foi um período de experiência, um período que me ajudou muito a crescer como pessoa, como ser humano, a buscar desafios e também na minha profissão. Gente, era muito bom. Ele trazia pra gente dentro do grupo era uma dinâmica que eu não sei de onde que ele tirava, que a gente ficava assim, gente, de onde que eu tiro essas coisas? Tem coisa que saiu da sua cabeça. Da cabeça do improviso. Mas a gente não tinha como, a gente ficava animada, a gente queria fazer, e ele motivava a gente, vamos arrecadar, vamos fazer isso, vamos, e todo mundo ia. Até hoje é assim, né? Só mudou o jeito de fazer, porque cada coordenador faz de um jeito. Só que como eu peguei mais a parte do Léo, nossa, eu achava incrível. E era interessante que quando eu entrei para a coordenação do JUSA, eu ia no grupo, mas faltava muito. Então eu não esperava eu ganhar a coordenação. E no primeiro dia meu de reunião, eu assustei, porque eu achei que a coordenação antiga ia fazer reunião naquele dia. E aí acabou que o salão estava com 70 pessoas, que foi depois da encenação, então depois da encenação enche muito, né, o grupo, e eu não tinha nada preparado. Aí, né, rezei, pedi o Espírito Santo para me iluminar, e a partir daquele dia ali, as coisas foram dando certo. Às vezes eu chegava no grupo, eu tinha que estar sempre com 2 reuniões prontas, uma com música e uma sem música, né, porque se desse alguma coisa errada, eu tinha que desenvolver a reunião no prazo de 1 hora e meia. Então eu sempre tinha que estar com alguma coisa a mais preparado. Aí às vezes é daí que saía essas dinâmicas lá que, né, às vezes eu pensava numa coisa, não, dá pra fazer. A partir de uma palavra ou de um tema, eu já conseguia bolar alguma coisa para poder fazer. Mas eu acho que também, né, Deus, o Espírito Santo ajuda muito. Ajuda muito, né? Léo, aprendi a gostar de história nas suas aulas. Como cativar os alunos e ganhar o seu respeito? Que bom que aprendeu a gostar de história, que muitas das pessoas, né, passem a gostar de história também a partir das minhas aulas. É sinal, né, que eu tô conseguindo desempenhar meu trabalho, né? Para cativar o aluno, é o que eu já tinha falado antes. A partir do momento que você entra na sala de aula, você tem que colocar na cabeça que você não é só professor, né? Que você está ali também como ser humano, né? Como cristão, como ser humano, e você tem que enxergar seus alunos não como um número, né? Como um aluno simplesmente. Eu estou ali só para ensinar, só para dar aula, só para passar meu conteúdo no quadro, corrigir minhas provas, mais nada. Não, a gente não pode ser assim. Infelizmente a gente sabe que tem outras pessoas que trabalham assim, né? Que não quer saber, o aluno está com problema. Não, é problema dele, não é problema meu não. Eu estou aqui para ensinar, para dar aula. E não é assim. A gente tem que enxergar nossos alunos, né, como ser humano, que tem problemas também. Assim como a gente tem problema na casa da gente, na vida pessoal, nossos alunos também têm problema. Então você tem que ter um lado de cobrar, um lado sério,
né, de exigir, mas ao mesmo tempo também você tem que ter um carinho, um amor pelos seus alunos, né? Tem que enxergar ele como pessoa, como ser humano, né? Dar o seu carinho, a sua amizade, a sua afetividade, que muitas vezes, né, os alunos passam por dificuldade em casa, às vezes ele não tem aquele carinho que ele esperava em casa, e você ali, na condição de professor, você tem também o seu papel, né, de formar aquela pessoa, de ajudar aquela pessoa, naquele aluno, nas dificuldades dele. Não só dentro da escola, mas também na vida dele, para formar o bom cidadão, formar o ser humano, ajudar a formar a personalidade dele, contribuir para a formação dele. Então isso, quando você enxerga o aluno como um ser humano e trata ele com respeito, né, você ganha o carinho dele, o respeito dele, né, e a amizade dele também. Né? Isso eu acho que faz a diferença. Acho que é por isso que eu me dou bem com todos os meus alunos e, né, gosto de todos eles. Às vezes a gente briga, xinga na hora da raiva ali, mas isso ali é coisa de momento, fica ali, né? Depois que passou aquele momento ali, né, a gente não guarda mágoa, não guarda raiva, porque todo mundo tem o dia que a gente não tá bem, né? Mais ou menos. Você sempre quis lecionar? Sempre pensou em ser professor? Ou não? Ah, não, acho que não. Acho que quando eu era criança eu pensava em muita coisa. Eu queria ser cantor. Eu também. Eu queria ser cantor, deixa eu ver, não, jogador de futebol não, que eu era muito ruim. Eu queria ser cantor, já pensei em ser advogado, psicólogo. Psicólogo, vocês são ótimos psicólogos. Você não pensa em fazer tipo uma extensão? Quem sabe ainda, né? Quem sabe ainda eu animo a fazer outra faculdade, mas hoje em dia o tempo, né, meio corrido. Mas eu pensava em fazer outra coisa, né? Eu sempre gostei de escola, sempre gostei dessa área, mas eu já pensei em outras coisas também. Aí depois, né, aí não teve jeito. Eu vi que a vocação é essa. Eu acho que hoje eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser lecionar. Eu também não. Eu amo lecionar. Né? Às vezes as pessoas até falam assim, nossa, você tá novo ainda, faz outra faculdade, fica aqui passando por isso não, mas depois de gostar, depois de gostar não tem jeito. E quando você recebe o carinho dos alunos, isso é tão gratificante que, né, que você fala, não, valeu a pena. Valeu a pena. Léo, vamos para as minhas perguntas agora. As perguntas da Pro. Quando eu trabalhava numa escola particular, os alunos chamavam de Pro, eu achava o máximo. Ô, Pro, e eram os tuqui bonitinho, aí ficou isso aí. Léo, não sei se você vai lembrar, né, tem muito tempo. Qual foi a sua primeira impressão de mim? Foi boa, foi a melhor. Você lembra? Né? Você era muito caladinha, muito tímida. Muito. Né? E ficava sempre no cantinho, você e a Cris, né? Ficava as duas lá no cantinho, né? E eu gostava assim, das pessoas que chegavam no grupo que tinha o perfil de vocês, porque às vezes tinha uns que... Tinha uns perfis né? Meio agitado, né? Então, assim, e aos poucos, né, a gente foi trabalhando ali, a gente vai fazendo com que todo mundo vai interagindo. Eu me via muito em vocês, porque quando eu entrei no grupo eu era, assim também. Era daquele jeitinho. Tô tímido, nossa, não imagino. E qual a melhor lembrança que você tem comigo? Ou assim, né? Ai, são tantas. Pois é, né? muitas. São muitas. Muita coisa que a gente já fez junto, que a gente no grupo. O tanto que você me ajudou, né? Na época você nem era da coordenação e eu, né? Faz isso pra mim. Pelo amor de Deus, me ajuda aí. Me põe pra falar, você pode fazer qualquer coisa, é desse jeito. Quando também surgiu a oportunidade que a gente ficou sem o Ministério de Música, né? Aí você falou que tava fazendo aula de violão. Eu falei, então você vai cantar pra mim. Ah, não, mas eu ainda tô aprendendo aí. Não, você vai cantar, nós vai formar outro ministério. Nossa. Até eu comecei junto, né? Depois eu fui vaguei. E começou e deu certo. E muito certo. Foi muito bom. Né? Nossa, foi muito bom. Então são muitas lembranças boas, muita coisa. Tem muita coisa, né? Muita coisa. É muita lembrança. A gente começar a gravar tudo vai virar um filme. Essa aqui, essa pergunta é a sua cara, Léo. Tem algum fato histórico que você gostaria de ter presenciado e por quê? Algum fato histórico? Você ensina tantos fatos históricos,
Apesar que os fatos históricos às vezes deixam a gente um pouco triste, né? Deprimido. Né? Então, deixa eu ver qual que eu queria ter presenciado. Acho que as diretas já. Quando o povo brasileiro acordou e brigou por algo que valeria a pena, né? Hoje em dia, igual eu costumo falar, a população brasileira, os jovens, está tão desmotivado que eles não lutam, né? Às vezes aí a gente vê, por exemplo, uma festa de carnaval, reúne 4 milhões de pessoas na rua por uma coisa boba, fútil, né? Que não vai agregar nenhum valor, nenhum benefício para a população. Lógico, é uma festa boa, eu gosto, adoro o carnaval. Mas eu acho que quando precisa sair nas ruas para cobrar, igual houve a reforma da Previdência, por exemplo, uma coisa que vai prejudicar principalmente aquelas pessoas que trabalham muito e ganham pouco, né? E a população fica assistindo tudo com os braços cruzados. Eu acho que as pessoas que lutaram na direta já, as passeatas, né, aquela da época do impeachment do Collor, eu acho que eu gostaria de presenciar aquilo ali, porque eu acho que o povo brasileiro era mais ativo, brigava mais pelos seus direitos. Eu acho que foram momentos assim decisivos na história do Brasil. Eu acho que eu gostaria de ter presenciado. Outros também, né, que às vezes eu viajo no tempo. Quando eu estou explicando matéria, às vezes eu viajo no tempo, mas eu acho que isso seria interessante. É legal mesmo. Hoje em dia, você já deve ter passado bullying, todo mundo já passou por isso, né? Sofreu bullying. Até hoje. Até hoje? Até hoje. O que você diria, por exemplo, para as pessoas que já fizeram bullying pra você hoje, com a sua cabeça de hoje? De hoje? Porque eu, quando eu era mais nova, eu chorava. Hoje em dia, eu já tenho uma opinião mais formada. O que eu diria? Eu não ligo não, sabe? Nunca. Hoje em dia a gente é mais... Quando eu era criança até que às vezes eu ficava irritado. Mas hoje em dia eu acho que eu falarei pra pessoa, coitado, você tem um espírito tão pobre que ao invés de eu me sentir triste com o bullying que a pessoa estiver fazendo comigo, eu tenho pena dela. Dela ter a cabeça tão, né, um cérebro tão pequeno, né, uma personalidade pobre, um espírito pobre. Acho que quem faz bullying são pessoas frustradas. Pessoas que às vezes queriam ser igual ao outro, não consegue e às vezes começa a colocar defeito nas outras pessoas, colocar apelidos. Então acho que são pessoas frustradas, pessoas que não conseguem achar um caminho na vida, um caminho de ser feliz. É verdade. Fica aí a dica, gente. Eu gosto dessa pergunta porque tem muita gente que vê o canal e é mais novo. E quando a gente é adolescente é tudo muito assim, né? E às vezes eu não sabia, quando eu era adolescente eu não sabia lidar com bullying. Eu chorava, eu ficava triste. Isso, sabe? a gente, até mesmo nas escolas, a gente trabalha muito essa questão porque isso cria traumas. Né? Quantas pessoas às vezes ficam tímidas ou às vezes ficam no canto dela isolada, até mesmo pela questão do bullying. Então ela tem medo de falar, das pessoas rir, das pessoas colocar apelido. Elas têm medo. Hoje, gente, tanta coisa boa que as pessoas podem nos oferecer e contribuir, até mesmo pela nossa formação, e às vezes aquilo ali fica escondido em razão do bullying que as pessoas fazem com ela, né? Então eu acho que as pessoas deveriam mais olhar para os próprios defeitos e parar de apontar os dos outros. Cada um é de um jeito, cada pessoa tem sua personalidade, sua religião, né, a sua opinião política, então eu acho que tudo é a questão do respeito. E a gente tem que parar também, igual eu costumo falar em sala de aula, às vezes muitas pessoas fazem bullying e não sabem o que está fazendo. Então quando você chama o outro de um apelido, mas a pessoa não importa não. É uma forma de estar contribuindo para perpetuar, né, o bullying com outras pessoas também. Ou às vezes a pessoa está sendo maltratada ou está chamando a outra de apelido, aí a pessoa está lá rindo e não faz nada. Né? Então é uma forma também. Mas eu não chamei não, mas você riu, você presenciou e não fez nada, então você está fazendo bullying também. Então acho que a gente tem que parar com isso e respeitar mais as pessoas. E ajudar, né, as pessoas que sofrem bullying, ajudar a combater, né, se ver, não deixar, né, mostrar para as pessoas que elas estão erradas ao fazer até esse tipo de atitude. Né?
Gente, é isso. Acabamos as perguntas, Léo. Foi muito difícil? Não, foi bem, foi Viu? tranquilo. Tranquilo. Muito obrigada por você ter vindo, viu? Passei, Passou no teste. passei. Passou. É o que você mais escuta, né? Uhum. Muito obrigada mesmo. Eu quis Eu trazer agradeço. pessoas diferentes, né? E desde a primeira vez que eu falei, vou começar um quadro, né, diferente, trazendo os meninos, eu já queria trazer um professor. E a primeira pessoa que eu pensei foi você. Porque você teve parte... Não foi meu professor, nunca tive aula com o Léo, mas foi parte da minha formação fundamental para a vida dentro do grupo de jovens. Que bom. Então, muito obrigada. O que a gente... O que eu posso, né? Eu acho assim que eu sempre coloco na minha cabeça como meta. Tudo que eu puder fazer para ajudar as pessoas e para tentar fazer com que as pessoas sigam um caminho bom, né? E que essa estrada que essas pessoas vão seguindo contribua para que o mundo se torne um mundo melhor, eu acho que isso é gratificante, isso é a maior riqueza, é o maior valor e isso que nos motiva a estar de pé, a buscar novos objetivos e nos ajuda, né, na nossa formação e nos faz feliz. Né? Eu acho que isso as pessoas tinham que ter mais consciência e se cada um fizesse um pouquinho, eu acho que as coisas estariam diferentes. Diferente, Né? verdade. Gente, espero que o vídeo tenha ajudado alguém. Manda aí pro coleguinha que alguém vai estar precisando de uma palavra assim, uma ajuda. Muito obrigada por vocês terem assistido. Beijo, Feliz Natal, porque esse vídeo vai sair no Natal. Feliz Natal para todo mundo. Exato. Obrigado e obrigado, Déia, pelo Que convite. agradeço. Desculpa o nervosismo, não estou muito igual eu falei. Eu tô muito nervosa também. Eu fico meio nervoso, né? Mas tudo, né, foi de coração. Muito obrigada. Beijo.